Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos hoje, irmãos, começarmos uma série nova na escola dominical e pequena. Vamos trabalhar de acordo com a temática do mês, que vai ser sobre a pregação do Evangelho. Então, durante o mês de setembro, a gente vai estudar um pouco o livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Aí depois da leitura, eu gostaria que você fechasse a sua Bíblia, ou celular, se for a Bíblia estiver no celular. Eu quero fazer um exercício aqui com vocês sobre o livro de Atos, tá bom? E se porventura você tiver com a Bíblia aberta, durante as perguntas, e responder o que perguntar com a Bíblia aberta, o irmão que estiver do lado dizer assim: pastor, tem gente mentindo, tá? Atos 1, a partir do verso 1 diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Ainda há pouco a gente conversava com alguns irmãos, um irmão e 2 irmãs, sobre essa questão de crescimento de igreja. E hoje, quando as pessoas falam, em alguns momentos, em alguns meios, sobre crescimento de igreja, parece falar de uma coisa que não é ensinado pela Bíblia. A Bíblia ensina que a igreja tem que crescer, sim ou não? Sim. A Bíblia ensina isso. Agora a questão é, novamente uma pergunta, como é que a igreja pode crescer dentro de uma metodologia de Deus? Agora eu vou fazer uma pergunta e você, se possível, levante a mão. Quantos dos que aqui estão já fizeram parte de 2 ou mais igrejas durante sua vida cristã? Levanta a mão. Quem já fez parte de 2 ou mais igrejas? Ok? Por que eu estou fazendo essa pergunta, meus irmãos? Porque é muito comum para quem fez parte de 2 ou mais igrejas na sua vida cristã, quando chega numa igreja, estabelecer comparação com a outra, não é verdade? Tanto positivo como negativo. É comum estabelecermos comparação entre igrejas também sobre evangelização. Adriana, a mulher que Deus me deste? Então, é muito comum a gente começar a estabelecer comparação. Por exemplo, a igreja que eu estou prega o evangelho. A que eu estava não
pregava. Ou pode ser o contrário. A igreja que eu fazia parte pregava o evangelho. Esta igreja não prega o evangelho. Quando nós falamos isso, talvez nós temos, no geral, um conceito deturpado ou um conceito não bíblico. Como deve ser? Como que a igreja pode ser denominada que é uma igreja que prega o evangelho? Na cabeça de muitos irmãos, uma igreja que prega o evangelho é aquela igreja que uma vez por semana faz um culto evangelístico e há uma mensagem evangelística. Aí as pessoas falam assim, aquela igreja prega o evangelho. Mas será que só isso caracteriza uma igreja como que prega o evangelho? Meus irmãos, o que é uma igreja evangelística? O que faz de uma igreja ser evangelística e a outra não ser? Pare para pensar um pouquinho. Durante esse mês, como eu falei, eu gostaria que nós estudássemos, vamos estudar, e eu queria que você estudasse com carinho o livro de Atos dos Apóstolos. A nossa série vai ser o livro de Atos e a evangelização. Porque é no livro de Atos que nós temos o modelo deixado por Deus, ensinado por Deus, de como a igreja deve agir para cumprir o seu propósito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sobre o livro de Atos. Agora é hora de fechar a Bíblia, ok? Eu quero saber o que vocês sabem sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Entendido a pergunta? Quero saber o que vocês sabem sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Quantos sabem? Aí você vai levantar a mão, tá? Pode treinar aí. Quantos sabem qual é o capítulo de Atos que narra a descida do Espírito Santo? Levanta a mão quem sabe. Levanta de novo. Levanta a mão quem sabe o capítulo que narra a descida do Espírito Santo. Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4 pessoas. Segunda pergunta. Quantos sabem o capítulo de Atos que narra a conversão de Saulo de Tarso, depois chamado apóstolo Paulo? Levanta a mão. Levanta esse grupo para poder contar. 1, 2, 3, 4 pessoas. Rapaz, o negócio é mais grave do que eu imaginava. Mas muito grave. Quantos sabem quem são? Essa aqui talvez 2 pessoas vão saber. Quantos sabem quem são os, tirando o Espírito Santo daqui da pergunta, tá? Quantos sabem quem são os 2 personagens mais importantes do livro de Atos dos Apóstolos? Levanta a mão. Só uma pessoa, 2 pessoas. O negócio está grave. Mas essa pergunta, essa última não era tão fácil, não. Irmão Rubem, quem são essas 2 pessoas? Vê se é o... Quem? É que você imaginou, Adriana? Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo, parece que os caras são íntimos meus, né? Apóstolo Pedro e apóstolo Paulo. Quantos sabem quantos capítulos tem o livro de Atos? Levanta a mão. Realmente nós precisamos estudar o livro de Atos. Então, agora pode abrir. Veja aí, quantos capítulos tem o livro de Atos? Quantos capítulos tem, gente? 28 capítulos. Vai aprender alguma coisa, né? Aleluia! Então o livro de Atos tem 28 capítulos. Vamos fazer agora, meus irmãos, uma breve introdução sobre o livro de Atos. Por isso nós fizemos essas perguntas. É importante, vou repetir, tá, gente? Mas antes de eu falar dessa repetição, deixa eu lhe contar uma história que eu li, melhor dizendo, algum tempo atrás, que me chamou muita atenção. Havia uma mãe, vou chamar ela de Maria, o seu filhinho chamar ele de José.
Moravam numa cidade do interior de São Paulo. E um dia aquela mãe foi convidada para a reunião dos pais. Era entrega de nota. E quando ela pegou o boletim do José, só eram notas vermelhas. E aí depois ela foi conversar com a professora do José. E ela saiu muito mal dessa reunião, porque a professora falou que nunca tinha tido um aluno tão ruim que nem o José, tão desatento como José, tão preguiçoso como José, que o José não queria nada com o descobrimento do Brasil. Então a professora foi muito dura com aquela professora, a professora com aquela mãe. Foi tão dura que aquela mãe tirou o José da escola e foi embora para a cidade de São Paulo, capital. E o tempo passou. Anos depois, aquela professora adoeceu gravemente. Ela teve um problema cardíaco, se não me engano. Ela adoeceu e ela foi para a cidade de São Paulo em coma. Ao chegar no hospital, São Paulo, foi feito a cirurgia que ela necessitava para tentar recuperar a saúde e naturalmente ter uma vida saudável. E quando aquela professora acordou, ela viu um médico sorrindo para ela. Aquele médico tinha feito a cirurgia, muito competente. Por meio daquela cirurgia, ela tinha recuperado a saúde. Está pensando que o médico é o José, né? Esse breve momento em que ela abriu os olhos e viu o médico, começou a escurecer tudo imediatamente e aquela professora morreu. Porque naquele momento vinha entrando um faxineiro e desligou todos os aparelhos que ela estava. Imagine quem era o faxineiro. O José. Agora eu lembrei quem mandou essa história. Foi o irmão Rubem que me mandou essa história. Lição da história. Se você não estudar, vai continuar sempre sendo José. Estude o livro de Atos, porque você não vai aprender ele de outra maneira se você não estudar. Ok? Amém? Porque senão vai continuar sendo José. Meus irmãos, há algumas informações importantes sobre o livro de Atos. A primeira delas é que o título Atos dos Apóstolos não é o título, digamos assim, original. Simplesmente o título é Atos. Mas é um título que eu acredito que ficaria muito bom para o livro de Atos, seria o título Atos do Espírito Santo por meio dos Apóstolos. Inclusive, não existe um livro no Novo Testamento que nos dê tanta informação sobre o Espírito Santo de Deus que nem o livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive, no texto que nós lemos, por exemplo, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No versículo não estou aqui encontrando, mas o escritor fala que Jesus ensinou mandamentos aos apóstolos por meio do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Esse é o versículo 2, 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas, não é? É o 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Por que eu lhes digo isso? Porque hoje, com adventos de doutrinas estranhas à Bíblia, é muito comum a gente ouvir pessoas narrando fenômenos e atribuindo esse fenômeno ao Espírito Santo. De repente a pessoa caiu e a pessoa disse, isso aquilo foi um ato do Espírito Santo. Então, se você estudar o livro de Atos, se você ler atenciosamente o livro de Atos, você vai ter um norte para saber como o Espírito Santo de Deus age, em que circunstâncias ele age, em que pessoas ele age, em meios. Então você vai ter uma noção muito boa, um referencial de entender melhor as ações do Espírito Santo de Deus.
Nós vamos encontrar no livro de Atos palavras como guiado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, falou o Espírito. Então a gente vai encontrar muito isso no livro de Atos dos Apóstolos, porque, como eu te falei, é o livro do Novo Testamento onde faz maior número de menções ao Espírito Santo. Mais de 50 vezes o Espírito Santo de Deus é citado no livro de Atos dos Apóstolos. A segunda observação importante foi aquela que eu fiz em forma de pergunta. Há dois principais personagens no livro de Atos. Estou falando de personagens humanos. Primeiro o apóstolo Pedro, depois o apóstolo Paulo. Lendo com um pouquinho de cuidado, você vai perceber que do capítulo 1 de Atos até o final do capítulo 12 de Atos, o personagem que domina é o apóstolo Pedro. Do capítulo 1 ao capítulo 12, não é só Pedro que aparece. Entendido isso? Aparece Estevão, aparece Filipe, aparece muitos outros, mas o personagem, o enfoque, os holofotes são acesos sobre o apóstolo Pedro nos 12 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Do capítulo 13 até o capítulo 28, o personagem, literalmente, que os enfoques, os holofotes estão acesos sobre ele é o apóstolo Paulo. Aí para frente, o apóstolo Paulo é o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos. Terceira formação importante, irmãos, é sobre a autoria e a data do livro de Atos dos Apóstolos.